Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Estamos aqui para encerrar essa série que nós chamamos de Renovação da Mente para a Transformação de Vidas. Nós queremos compartilhar com você, por isso desde já convidamos que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe o conteúdo se ele tem te abençoado também, para que abençoe outras vidas. E como sempre, na companhia do Marcelão. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco. E muito edificante para nós, espero que para você também, conversar sobre esse tema, né? Porque quando nós conversamos sobre um tema, os primeiros ouvintes somos nós, né? E muitas vezes somos quebrantados pelo Senhor a mudar muitas coisas no nosso pensamento, na nossa vida, e tendo a esperança de que o Senhor edifique suas vidas dessa maneira também. Tá bom? Amém. Pastor, já aproveitando então, ora pra gente, orar. Por favor. Santo Deus e Pai querido, no nome de Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor por esta rica oportunidade de nos debruçarmos sobre a Tua Palavra, ó Deus, e por ela sermos edificados. Ilumina os nossos corações, as nossas mentes, ó Deus, para que de fato haja transformação, haja renovação da nossa mente, não por nós, mas uma transformação e renovação em Cristo Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Vamos lá. Bom, como eu mencionei, hoje vai ser então o encerramento dessa série, né? E enquanto a gente conversava, a gente ia construindo essa ideia, né, de transformação e renovação da nossa mente. A gente falou de várias situações que colaboram ou que atrapalham a transformação das nossas vidas a partir da renovação da mente. E nós demos aí vários caminhos, né, que a Bíblia nos ensina, vários meios para que isso aconteça, né? E hoje a gente vai focar talvez no meio mais importante, né? Que de fato ficou por último na sequência dos estudos, mas de maneira nenhuma é o último em importância. Eu diria que é o mais importante de todos, né? Hoje a gente vai falar sobre essa transformação enquanto fruto de um milagre da ação de Deus nas nossas vidas, milagre esse que se dá quando nós também estamos debruçados na palavra, quando nós estamos escolhendo melhor as coisas que influenciam nossa vida, e em tudo isso nós vemos a ação milagrosa de Deus, de transformar as nossas vidas. E quando eu vi esse tema, né, pensando nessa ideia, a primeira coisa que eu pensei é que várias vezes a gente falou sobre isso, né, o quanto nós somos, o nosso tempo, né, ele é dividido de uma forma que nós nos dedicamos muito pouco a coisas saudáveis, a atitudes saudáveis, e somos bombardeados constantemente por informações, situações que vão trazer à nossa mente e vão construir uma mentalidade talvez pessimista, uma mentalidade com menos esperança. E de fato, para que essa mudança aconteça dentro dessas circunstâncias, a gente precisa crer nesse milagre, crer que Deus vai transformar de fato a nossa mente. E aí, gostaria de pedir para você ler, pastor, para a gente, o texto de Romanos 15:3, que vai falar dessa expectativa, né, essa esperança. Isso, Romanos diz assim, 15:3, que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Amém. Eu acho que um ponto muito importante da gente mencionar acerca do milagre é que muitas vezes a gente tem o milagre por um acontecimento inexplicável? Não só inexplicável, mas único no tempo e no espaço. O milagre é algo que acontece
inesperadamente aqui, nesse lugar, agora, nesse tempo. Mas quando nós pensamos no milagre do nascimento de Jesus Cristo, ele não aconteceu assim, imediatamente, num tempo e num espaço. Era algo que já havia sido prometido milhares de anos antes. E aquilo foi sendo construído ao longo do tempo. Então, o milagre da ação de Deus na nossa vida também tem essa característica. Algo que aconteça na nossa vida ao longo do tempo. Com relação à renovação da mente, eu acredito muito nisso. Por quê? Muitas vezes eu já vi pessoas muito sinceras, sendo muito sinceras, chorando. Eu quero mudar, ajoelham-se, a gente ora junto, chora junto. E pouco tempo depois, nada mudou. Por quê? Porque muito provavelmente aquela pessoa, sendo sincera, não estava sendo hipócrita, estava sendo sincera naquele momento, mas ela estava procurando algo imediato, uma ação completa, acho que achei a expressão, uma ação completa naquele tempo, naquele espaço, naquele lugar, naquele dia. Então, uma ação completa da renovação da mente imediatamente por meio daquela oração. E aí, como isso não aconteceu, logo ela está fazendo as mesmas coisas que tinha chorado, arrependida, dizendo que não faria mais. E como você falou, né, o desejo de transformação existia E, naquele momento, mas sim. Queria que isso acontecesse daquele jeito. Então, a renovação da mente, eu entendo como algo que terá uma ação completa, mas que acontece ao longo de um tempo. Como o texto diz aqui, Paulo deu aqui, ele vai dizer assim, né? Por meio da fé que vocês têm neles, em Deus, a fim de que a esperança de vocês aumente ao longo do tempo pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, a transformação da mente também muitas vezes não dá certo, porque muitas pessoas também, sendo sinceras também dizem: eu vou mudar, vocês vão ver, eu vou mudar, sendo sinceras. Estou falando aqui de gente sincera. Os hipócritas existem para todos os lugares, mas estou falando aqui de gente sincera. Eu vou mudar. E o que acontece? Não dá certo. Não dá certo. Por quê? Porque Paulo está dizendo que isso é uma ação do Espírito Santo, ou seja, a renovação, a transformação da mente se dá ao longo de um tempo de comunhão e caminhada com Cristo. Sim. E a transformação acontece pela ação dele, né? Isso. Como você falou nesse exemplo, né? Às vezes a nossa expectativa de mudança, de transformação, está repousada na nossa capacidade de fazer acontecer. E o que Paulo está nos dizendo é que isso vai acontecer como resposta de Deus à ação do Espírito na nossa vida e algo que a gente está ali buscando, né? Acho que talvez a primeira mudança na mentalidade é essa mudança, né? De ter a esperança em Deus e buscar isso em Deus. Isso. Né? Isso que você falou é muito bom, né? Essa questão da capacidade do fazer. Na realidade, a transformação da mente não é algo que a gente faz, propriamente dito, mas é algo que a gente recebe. A gente recebe, né? O nosso papel, muito mais do que tentar renovar a nossa mente, é um papel de não resistirmos à ação de Deus na nossa vida, por meio da palavra, por meio da comunhão, por meio de tantas maneiras, da oração, dos jejuns, né? Então,
a mudança se dá por Deus. O que eu faço então? Eu não resisto ao Senhor, não quero mais resistir ao Senhor. Essa é a nossa oração. Senhor, eu quero deixar de resistir à atuação para que eu seja transformado. Ah, mas então a gente não faz nada, então fica só esperando Deus agir? De maneira alguma. Paulo usa aqui a palavra esperança. E o que é a esperança bíblica? A esperança bíblica não é uma espera passiva, é uma espera ativa, ou seja, enquanto esperamos com fé, aguardando a boa ação do Senhor, nós vamos trabalhando na nossa vida em favor de que isso aconteça. Então, a transformação se dá pela ação de Deus. Sim, mas a oração, a leitura bíblica, a comunhão com Deus se dá por nós. Sim. Então não é fazer uma oração, Senhor, renova minha mente, pronto, agora eu vou continuar consumindo o mesmo material que leva a minha mente a se afastar do Senhor, e o Senhor, em algum momento, pim, vai fazer uma ação completa. Não, o Senhor transforma a nossa mente, e essa é a nossa esperança, e essa nossa esperança nos leva a fazer algo, a trabalhar. Trabalhar como? Meditando na palavra de Deus, sendo corajosos para viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina, orando a Deus, separando tempo das nossas vidas, um tempo de qualidade das nossas vidas para ficarmos em comunhão com Deus. Temos práticas de comunhão espiritual com o Senhor. E isso é preciso que cada um de nós faça na vida. E é importante essa questão do esperar por um milagre, de saber que essa transformação é um milagre, porque a gente já falou disso em outros vídeos também, até os irmãos que quiserem assistir, tá aí na nossa playlist também, sempre aparece no final do vídeo a playlist, tá bom? Quando a gente fala em alguns vídeos aí que dessa primeira resposta, a resposta imediata que nós temos de eu não consigo, não é para mim. Quando a gente está falando da nossa relação com Deus, nossa relação com a palavra, eu não consigo ler, eu me canso, eu tenho sono, eu não consigo orar. Essa resposta imediata que nós damos é um sinal também de que nós acreditamos que estar na presença de Deus, dedicação à palavra, dedicação à oração, é fruto apenas de esforços nossos. E aí a gente precisa começar a pensar nisso, porque essa é uma ação de Deus na nossa vida. E aí, se nós temos essa experiência, ou essa falta de experiência, com Deus, é começar a clamar realmente por esse milagre. Deus, eu quero desfrutar da Tua presença, eu quero desfrutar da comunhão com o Senhor, e eu espero que isso aconteça na minha vida. E esse é o primeiro passo, de clamar a Deus por essa ação, clamar a Deus para que Ele haja, para que essas nossas respostas de não consigo, não dá tempo, minha vida é muito corrida, elas comecem a perder força em nós, e a esperança, a fé de que aquilo é possível, aquilo vai acontecer, porque não depende de mim, porque já é algo que Deus faz por nós, começa a tomar forma, começa a tomar conta da nossa mentalidade, e aí a nossa resposta começa a ser diferente. Sim. Eu penso, Sá, que essa questão da dificuldade com as disciplinas espirituais, da oração, da leitura bíblica, até mesmo do jejum, eu acho que ela se dá muito também porque na nossa tradição cristã, a vida espiritual, ela é olhada muito mais como algo sofrido, É aquela coisa de que para sermos ouvidos por Deus, nós temos que nos apresentar diante de Deus sofrendo. A comunhão com Deus é algo pesado, algo de sacrifício. Orar, ler a Bíblia, cantar a Deus tem que ser algo
Temos que mostrar para Deus que olha que sacrifício que eu estou fazendo, tenho que fazer chorando, tenho que fazer me penitenciando, tenho que fazer aquilo algo por vezes doloroso. E isso é claro que atrapalha uma vida de comunhão com Deus. Sim. Uma outra coisa que vai atrapalhar a vida de comunhão com Deus é a gente entender que a vida de comunhão com Deus também é apenas uma ação de petição. Eu só oro a Deus quando eu quero alguma coisa. Então, mas eu oro todo dia de manhã. Acordo, faço uma série de pedidos e vou embora. Esperando que os pedidos sejam atendidos. E vou embora, né? Então, eu acho que um grande exemplo da comunhão com Deus é o próprio Jesus Cristo, que ele separava tempos, né? A Bíblia, o Novo Testamento diz que ele subia um monte, passava a noite em comunhão com Deus, e não diz que ele estava lá se penitenciando, não diz que aquilo era um desprazer, não diz que aquilo era um sacrifício. Pelo contrário, para Cristo isso era um prazer. Então talvez essa seja uma crença também que a gente tenha que desconstruir dentro de nós. De que a comunhão com Deus não é algo prazeroso, mas é algo pesado. Tem que ser algo pesado, né? É como se eu chegasse descontraído na presença de Deus, que eu estou sendo desrespeitoso. Então eu tenho que chegar ali o tempo todo como o publicano lá. Ser propício a mim, pecador. Às vezes é preciso, de fato, né? Mas outras vezes não. A vida de comunhão com Deus tem que ser um prazer. Os salmos, por exemplo, salmos são músicas, tem cânticos alegres nos salmos, né? Então, existem momentos que nós nos quebrantamos diante de Deus, claro, e é necessário. Mas existem os momentos também que nós nos apresentamos diante de Deus de uma forma mais descontraída e algo que seja prazeroso, ter prazer na comunhão com Deus. Agora, se a gente acha que a palavra de Deus é apenas um chicote na nossa vida, e de que Deus não nos ama e não ouve as nossas orações, e de que práticas espirituais são coisas para pessoas muito elevadas, a gente nunca vai sair do lugar. Sim. Nunca vai sair do lugar. E fica sempre nessa, como diz o ditado, né, no correndo atrás do rabo, né? Que é essa vida de só orar quando precisa de alguma coisa, quando uma situação fica muito urgente. E a gente sempre escuta isso, né? Quando recebe uma notícia de alguém doente, de uma situação muito complexa, e aquela resposta, né? Agora é só por Deus. Como se antes estava tudo na minha mão, era eu que estava correndo atrás. Aí chegou um ponto que eu não posso fazer mais nada, agora é só por Deus, né? Quando, na verdade, a gente podia desfrutar desse é só por Deus sempre, né? Em situações boas, situações difíceis. A gente ouve muito disso em hospital, né? Sim. Nossa, e aí, como é que tá? Olha, agora só por Deus. Não, mas não deveria ter vindo sendo por Deus o tempo todo, desde sempre, né? E a gente ainda usa essa expressão como uma conotação bem, tipo, de desesperança mesmo, né? Mas se a gente for pensar bem, se é por Deus, aí que era pra gente se encher de esperança. A esperança. Eu gosto muito, já li pelo menos umas 2 vezes completo e outras só consultando o livro Celebração da Disciplina, né? Do Richard Foster. Fica a dica para quem está acompanhando. Muito bom esse livro. E dos ensinamentos, quando ele está falando sobre a oração, e nesse sentido mesmo, a oração por algo, a oração por alguém, por uma situação, ele fala de usar a criatividade, usar a nossa mente para, enquanto orar, projetar, vislumbrar, imaginar aquilo acontecendo, Então, orando por uma cura, imaginar a pessoa levantando da cama, orar por um relacionamento, imaginar aquelas pessoas juntas novamente, orar por perdão, se ver sendo recebido por Deus, se imaginar nessa condição. E eu tenho praticado isso na minha vida e, nossa, como é maravilhoso, porque a gente sai dessa situação de
de buscar a Deus como última alternativa e já não num momento de esperança, mas numa total desesperança, e Deus, você é meu último recurso, eu não tenho mais esperança em nada, para um momento ao contrário, né? Poxa, se eu estou falando com Deus, é só Ele que pode resolver a situação, e seja num ato, como a gente mencionou antes, né, num ato momentâneo, instantâneo, exatamente agora, ou seja, através de um processo, é Ele que vai realizar. Então, poxa, eu já estou vendo o fim, e o fim é bom, o fim vai acontecer. É uma forma de transformar a nossa mente, né? Esperar por um milagre, mas esperar de forma ativa, né? Esperar em ação. Muitas vezes a gente pode acreditar que quando nós vamos ter comunhão com Deus, para agradar a Deus, nós temos que estar sempre sofrendo nessa comunhão. Ou porque simplesmente só vamos buscar Deus quando estamos sofrendo mesmo, né? Quando as coisas estão bem, não se busca. Mas a Bíblia nos ensina que o que agrada a Deus não é a questão do sofrimento puro e simples. A questão do sofrimento, o salmista diz que a questão do sofrimento é o seguinte, que um coração sofrido, um coração quebrantado diante de Deus não é rejeitado, né? Então, aquele que sofre sabe que não vai ser rejeitado por Deus. Mas o que agrada a Deus é a fé. Em Hebreus está lá, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, às vezes a gente pensa, vão agradar a Deus, nossa, eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou pular. Mas se isso for feito sem fé, apenas como uma ação pragmática, isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus são as nossas ações feitas pela fé. Pela fé. E a fé é, como diz Hebreus também, a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Né? Então, às vezes a gente quer ter algo palpável para poder caminhar na fé, mas a fé é caminhar no invisível. E o mesmo texto que você mencionou, né, que quando na continuidade falei que ele é galardoador, que ele agracia, que ele presenteia aqueles que o buscam, né? Acho que essa mentalidade, isso é esperar por milagres, né? Não esperar porque a gente só quer aquelas coisas, a gente esperar por milagres fantásticos e tudo mais, mas é se apegar ao que a palavra de Deus diz, né? Se apegar às promessas que a palavra de Deus traz, se apegar a tudo que a gente já viu acontecer e cremos pela fé que aquilo é fato, é verdadeiro, e se apegar a isso, ter esperança nessas coisas, né? O esperar por um milagre não é um esperar por um milagre solto, né? Mas esperar por um milagre porque a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que Deus ouve aqueles que o buscam, que Ele é galardoador, que o que Deus busca é a fé, o que agrada a Deus é a nossa fé. E a fé precisa ser esperançosa, né? Sim. A fé precisa ser cheia de esperança. Uma coisa que muitas vezes mostra que a nossa oração não foi feita com fé, foi feita oração, mas não com fé, é quando nós pedimos as coisas a Deus e depois, pela soberania de Deus, não acontece como nós pedimos, e a gente fala assim, eu sabia que não ia dar certo. Eu orei, mas sabia que não ia dar certo. Uma oração feita com fé não vai por esse caminho. Não espera que não seja atendida, né? Uma oração feita com fé, ela espera ser atendida. Se não é atendida, ela se submete à vontade soberana de Deus. Mas a esperança é de que seja atendida. Essa oração a Deus, como se fosse algo assim, Deus, isso aqui tá tudo destruído mesmo? Então se o Senhor puder fazer alguma coisa aí, né? E depois, mas não tinha jeito. Como assim? Para Deus todas as coisas têm jeito. Então, muitas vezes as pessoas ficam dizendo por aí depois de oração, eu sabia que não ia dar certo, eu sabia que é assim mesmo. E isso, a gente precisa tomar cuidado, porque isso prova que a gente não orou com fé. Sim. Não orou com fé. E aí nessas circunstâncias, depois a gente tem ainda essa capacidade de olhar para Deus,
Deus não me atende, Deus não me ouve. Mas e qual é a nossa, como que nós buscamos a Deus, né? Com que atitude, né? Quando nós falamos sobre a transformação da mente, né? Acho que isso é algo que, independente de quanto tempo nós estamos, né, na fé, na igreja, caminhando, é algo que a gente precisa buscar constantemente, porque de fato, enquanto a gente quer se dedicar, quanto mais a gente quer se dedicar à comunhão com Deus através da Bíblia e da oração, muito mais oportunidades e influências ao contrário nós receberemos. Por isso, ao mesmo tempo que nós precisamos mudar nossas atitudes, buscar novos pensamentos, buscar novas influências, nós precisamos crer que a nossa mente será transformada, que Deus já fez o que era necessário para que essa transformação aconteça, e precisamos crer nisso, precisamos nos empenhar nisso, precisamos colaborar com a nossa fé, né? Então, a nossa oração, encerrando o nosso tempo de estudo, a nossa série, é para que Deus transforme a nossa mente. Amém. Creiamos nisso, busquemos isso em oração e que Deus nos permita ver os frutos disso através de uma vida transformada. Amém. Em oração e em ação. Né? Em oração e em ação. Bem, vamos orar para encerrar então? Pai, nós louvamos ao Senhor e agradecemos, Pai, porque o tempo na Tua Palavra, o tempo estudando e conversando sobre a Tua Palavra é precioso demais, ó Pai. Amém, Jesus. Eu creio que tanto nós aqui, enquanto gravamos, fomos abençoados, e eu sei, ó Pai, que os meus irmãos que estão acompanhando estão recebendo do Senhor, ó Pai, o ensinamento, a sabedoria, a fé, Deus, a motivação para agir, para que as suas vidas, as suas mentes sejam renovadas e as suas vidas transformadas, ó Pai. Eu, em nome de Jesus, eu oro, Pai, pela minha vida, pelo Marcelo, pelo Bruno que está com a gente e por todos os irmãos que estão aqui assistindo. Deus, enche-nos com o Espírito Santo, enche-nos de fé e nos motiva à ação, que a gente possa buscar essa renovação e desfrutar da transformação que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Pessoal, agradecemos muito por você nos acompanhar nessa série e aguarde que logo, logo tem mais. Um abraço e até a próxima. Até o próximo encontro, meus irmãos. Deus nos abençoe.